Olá! Vamos dar continuidade aqui na aula de literatura, aqui no Colégio Monte Sinai. Sou o professor Marlon e vamos para a segunda aula. Vamos aqui para os slides. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos na aula passada. Eu espero que você, caro aluno, caro aluna, possa estudar o conteúdo, rever o vídeo da aula passada e assim melhor se localizar com relação ao tema de hoje. Nós estamos vendo fábula. Então vamos dar continuidade sobre os primórdios da fábula. Quando que esse gênero literário surgiu? Ok? Estávamos falando de Esopo, que é considerado o criador das fábulas. Ele que viveu séculos antes de Cristo. Como vemos aqui no slide, na mesma época, Plutarco afirmou que Esopo teria sido conselheiro de Creso, rei da Lídia, que é uma localidade que costumava contar histórias sobre animais das quais extraía uma moral. Ou seja, a fábula conta a história de animais e sempre tem uma lição de moral no fim. Ok? Sempre tem. Citei na aula passada a raposa e as uvas, que a raposa desdenhou das uvas, ou seja, fez pouco caso das uvas quando não podia pegar, pulou e não alcançava os cachos da uva. Então a lição de moral nesta história, podemos deduzir ou podemos comprovar que é a pessoa que quando não consegue algo, fica rejeitando, se desfazendo desse algo. Por exemplo, só adaptando para que você, caro aluno, cara aluna, possa entender melhor. Se eu não consigo comprar um carro que eu quero, um carro X, por exemplo, o nome do carro X, muito caro, muito bom, não consigo comprar, então eu fico desdenhando do carro. Eu fico fazendo pouco caso do carro, já que eu não consigo comprá-lo. Fico minimizando esse carro. Então nós vemos isso na lição de moral dessa fábula, Raposa e as Uvas. Nesse slide que nós vemos, viajou pelo mundo tendo passado pelo Oriente Médio, Egito e Babilônia, o que teria enriquecido o gênero que inventou. Então nós vemos aqui que Esopo, sendo grego, viajou no Oriente Médio, ali onde fica Israel, onde fica Irã e tudo mais ali, viajou pelo Egito, pela Babilônia, o que teria enriquecido esse gênero, a fábula que ele criou, esse gênero literário. No próximo slide nós vemos aqui, foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias, onde os animais desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral. Ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam seus dramas comuns. Veja bem aqui, um pequeno parênteses aqui com relação a essa palavra histórias. Essa palavra oficialmente deixou de existir. Histórias, com E aqui. Agora só é história, com HI. Mas ainda, a título de estilística, de recursos literários, ainda permanecem em algumas produções de autores, como neste caso aqui. Porque história com H é a história real, que acontece real mesmo. Por exemplo, semana passada o presidente falou isso. É a história que aconteceu. E a história com E é uma história inventada. Por exemplo, a fábula da Raposa e das Uvas é uma história com E, porque é uma história inventada. Mas enfim, nós vemos aqui que há uma lição moral nas fábulas, os animais tomando o lugar dos homens e tendo características, sentimentos parecidos com os dos homens. Esopo tornou-se célebre por suas fábulas,
que chegaram até nós em número de 40 e são conhecidas hoje em todas as literaturas. Demétrio de Falero, no século IV antes de Cristo, redigiu em prosa a primeira coletânea de fábulas atribuídas a Esopo. Mais tarde, no século I da era cristã, um escravo liberto chamado Fedro escreveu em latim diversos livros de fábulas que imitavam as de Esopo e se tornaram igualmente célebres. Um escravo, que a imagem que nós temos de escravo, que ocorreu aqui no Brasil 200 anos atrás, é diferente daquela que havia na escravidão romana e na escravidão grega. Muitos escravos eram grandes intelectuais, grandes pessoas cultas, e que o tipo de escravidão era diferente. Não era brutal como houve na escravidão aqui no Brasil de 200 anos atrás. Que de 200 começou 500 anos atrás praticamente, mas que perdurou até 200 anos atrás. Então, nós vemos aqui o surgimento das fábulas. Vamos para o próximo slide. Nós vemos aqui a coleção de Esopo era lida no século V em Atenas, uma das épocas de maior efervescência cultural grega. Seus escritos fazem parte da tradição oral, assim como as obras de Homero, por isso só foram reunidos e escritos depois de 200 anos. Esse século V é antes de Cristo, ok? Porque a história se divide entre antes de Cristo, nosso Senhor, e depois de Cristo. Os fabulistas medievais fizeram uso das fábulas de Esopo. Fabulistas são aqueles que escrevem fábulas ou que estudam as fábulas. O monge bizantino humanista do século XIV, Maximus Planudes, revisou as fábulas que até então eram atribuídas a monges bizantinos por conta do teor das histórias semelhantes ao teor moral dos evangelhos bíblicos. Então nós vemos aqui que Maximus Planudes, aqui no século XVI, entre 1501 a 1600, no século XIV, de 1301 a 1400, misturou as fábulas com o pensamento bíblico, porque assim como o pensamento bíblico, as fábulas, como eu disse, têm ensinamentos morais, lições morais, ou seja, aquilo que você deve adotar para viver uma vida digna, ok? Uma vida que leve em consideração os outros, uma vida de respeito e em respeito aos outros. Então, Esopo inspirou muitos poetas medievais e suas coleções de fábulas também influenciou La Fontaine, escritor e fabulista francês. Então, La Fontaine foi um grande fabulista moderno já. Moderno sim, viveu uns 500 anos atrás, mas ainda é considerado moderno. Então, no próximo slide, no último, nós vemos bons estudos. E finalizando, desejo que você passe por este momento na paz, sempre nas bênçãos do nosso Senhor, e que estude, aproveite esse momento para estudar, reveja essa aula, se ficou alguma dúvida, volte à aula, volte, se for preciso escrever, escreva o conteúdo que tem aqui neste vídeo, enfim, porque na medida que você vai escrevendo, ajuda no aprendizado, você vai absorvendo melhor, ok? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima